Senta o rabo, espera e acabou. O Flamengo conseguiu o que ele quis, gastando um pouco mais, e ele conseguiu se reeleger. Na cabeça dele, o eleitor é burro, e boa parte é mesmo, vai votar no candidato que ele indicar, e depois ele volta e inaugura. Aí ele chegou lá, ele ficou puto, chutou, uma coisinha igual ele chutou aqui no dia, que na hora o presidente falou, vai embora. É assim que tem que ser tratado de criança mimada. Não, a diretoria profissional, como a Leila e o restante que tá lá, ele dizia assim, vem cá, quem tá dando problema aí? Esse. O Gabigol teria ido embora em 2020. Olha só. Fala, jovem. Fala comigo nessa, me ajuda. Jovem, hoje vamos... Não, para tudo. Calma, jovem. Antes de falar do assunto do vídeo... Vai aquecer as pregas? Já tá aquecidinha, já tá quentinha, jovem. Já tá quentinha as pregas. É um gargarejo. Vamos lá. Jovem, antes de qualquer coisa, a única coisa que a gente pede é... Se inscreva no canal. Só isso, jovem. É de graça. Mas ele paga quanto? É que ele acha assim, eu vou pagar. Só isso. É de graça. R$0 à vista. E não tem troco. É isso, jovem. Hoje a gente vai falar sobre a gestão da equipe do Landim na presidência do futebol. Ninguém aqui está questionando a questão das finanças. Apesar de no final ele ter cagado também, mas no modo geral não. Mas assim, a questão do futebol. Mauro César, que arrebenta, arregaça, na S1 Live, link aqui embaixo, ele vai agora destrinchar esse assunto aí. Eu já tenho minha opinião formada, porque eu já juntei informações. Você tem, jovem? Nenhuma, vamos saber agora. Então vamos embora. Ajuda! Acontece. O Felipe participava disso, é o que você está falando. Ele vai ter que fazer uma virada muito grande, mas como é que ele vai movimentar todo esse clube para que o clube mude a mentalidade? Como é que ele vai fazer isso? Não houve revolta desses torcedores quando o Flamengo botou o time reserva contra o São Paulo. Não houve. Que só pensava no Palmeiras, é o que você estava falando. Depois a gente corre atrás. Eu fiquei falando isso um tempão e tomando porrada. Não, que não sei o que, tem o Palmeiras. Cara, mas é o brasileiro, a liderança do campeonato. Eu estava criticando o Tite, eu estava criticando a diretoria, eu estava criticando o Flamengo. Eu e outros. Mas a maioria não. Copa do Brasil, Palmeiras, não sei o quê. Vocês querem que o Flamengo saia desse estágio quando? Não adianta só ter dinheiro, gente. Tem que ter dinheiro, organização, mobilização, estratégia, projeto esportivo. Nunca houve na gestão do Landim. Sempre foi tentativa e erro, desde o começo. Acertaram lá com o Jorge Jesus e depois ficaram tentando terceirizar para algum departamento, o departamento de futebol, para alguma comissão técnica. A última tentativa foi com o Tite. E agora puxaram o Felipe Luiz, também jogando uma cartada que a gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe nem se foi o passo certo do Felipe. Se der certo, ok. Se der errado, voltar para o Sub-20, acho que não dá mais. Pode queimar até a carreira dele. Ele está na pista como técnico. Pode ser um sucesso. Ali é tudo ou nada. Pode não ser. Torce para que dê certo, claro. Que dê certo no Flamengo, que ele tenha sucesso na carreira dele. E é ótimo para o futebol brasileiro que surjam novos treinadores com capacidade, com boa mentalidade, com bons modelos de jogo. Tomara que ele seja isso. Nós não sabemos ainda, gente. O cara chega aqui e fala assim, não vai dar certo. Você pode falar também. Não quer dizer nada. Você não é a mãe de Ná. Agora, o que o André falou não é previsão com base em nada. Ele está lembrando, é a história do clube, porra. É a trajetória do clube. O Flamengo, tirando o Colo-Colo, isso diminuiu com as conquistas recentes. Até 2019, o Flamengo era o maior amarelão da Libertadores da América. Apesar de tudo isso. Também. Colecionador de fracassos. Lembra do time da ISL, que não passou da fase de grupos de 2002? Um time caríssimo, com Alex, com Denilson, com Petkovic, Gamarra, Juninho Paulista, Leonardo. E o time não passou da fase de grupos em 2002. Aí os episódios do Defensor e do América do México. O Leão do México, eliminando o Flamengo no Maracanã. Cabanas. Também em fase de grupos, 2014. São Lourenço também. São Lourenço. O jogo estava tranquilo, o Flamengo estava classificado, ganhava de 1-0. O cara se perdeu uns 3 quilos, ficou igual a você. O Atlético Paranaense fez o gol dele contra a Católica, o Flamengo estava fora. De uma hora para outra estava fora, impressionante. Gente, o Flamengo perdeu classificações da Libertadores, apesar dos títulos agora recentes, para o São Lourenço, um jogo que estava controlado, para o Racing nos pênaltis, eliminado pelo Olímpia com transfer ban, e agora pelo Peñarol com um time organizadinho e tudo, mas muito inferior ao Flamengo. O Flamengo perdeu, foi eliminado de 4 Libertadores. Ainda tem que mudar muito para ser respeitado no continente como realmente um time forte na Libertadores, que não perdoa, que não dá mole a time mais fraco. Mas não tem projeto esportivo, não tem nada, é tentativa e erro. Não dá para continuar assim. Do Jorge Jesus. E mais, atenção, o dinheiro farto não deverá ser... Mas é o que ele está falando, foi tentativa e erro, acidente, não foi planejado. Depois de Jesus, eles tentaram... bota aí o departamento de futebol. Eu tenho uma coisa aqui muito, muito séria para dizer.
Depois da cirurgia, Landim nunca mais foi o mesmo. Ele cortou o quê? Tirou o quê? Não, a cirurgia do nascimento dele. Da mãe dele. A cesárea da mãe dele. A cirurgia da cesárea da mãe dele. Nunca mais ele foi o mesmo. Ou seja, jovem, tem que planejar, jovem. Jovem, tem que planejar. Calma aí, vamos continuar. Antes de continuar... 6h30 depois. Essa foi foda. 3 dias depois. Vamos continuar. O pessoal fala do Abel Ferreira do Palmeiras. Eu não consigo, calma aí, cara. Eu também tô, calma aí. Uma eternidade depois. Então, o pessoal fala muito do Palmeiras do Abel. Realmente, é um time objetivo. Ele foi criado para ganhar. Estilo de jogo, assim, não tem igual aquela correria do Jorge Jesus. Não, é ganhar. Qual o objetivo? Ganhar. Tem que ser assim, claro. Mas por que não pode ganhar jogando bonito? Igual o time do Jorge Jesus foi. Não, então, isso é uma exigência do Flamengo. Os outros times nem têm essa exigência. Para eles já estão satisfeitos, 1-0 é goleada. E tudo bem para eles. Só que a gente... Assim era o Tite também, não, sim, a gente tem essa exigência porque, assim, porque a gente sabe... Não, é porque a gente sabe, assim, ninguém exige isso com aquele time da época de Obina e tal. Mas com o time que a gente tem, e já mostrou que é possível, é óbvio que tem essa exigência. Mas você citou muito bem aí o Abel, porque assim, ó, lá tem o planejamento. Qual é o planejamento? Conquistar títulos. Lá não tem essa de jogar bonito. Sim. Tem. E ele conquista? Conquista. Lá, sabe o que acontece quando o jogadorzinho mimado, Gabigol, assim, sabe? Esses jogadores ficam mimados. Sabe o que acontece? Não, sério. Sabe o que eles fazem lá? A Leila fala assim, ó, qualquer jogador, nenhum é maior do que o Palmeiras. Se qualquer um der problema, me avisa que ele tá fora. Abel tirou um monte. Aí, o que os outros jogadores fazem? Ou eu me enquadro, ou eu... Tu vê o Dudu agora aí, na geladeira lá pela dele. Amigo, quem manda... Ela tá pagando o cara ficar no banco. Não, o que eu tô tentando dizer... Às vezes nem no banco. Não, mas o que eu tô tentando dizer que é o principal é... Lá tem comando da presidência. Eles dão o aval. Aqui, cara, Jorge Jesus foi um acidente. Depois tentou com um outro... Desde que Abel chegou até agora, ele trocou de mais de 10 técnicos. Por quê? Porque a dirigente do Flamengo, por não ter planejamento, ele joga a responsabilidade pro técnico. Não é essa a responsabilidade dele. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que você gosta de Gabigol, mas se fosse qualquer outro jogador, olha só, você não pode ir embora. Eu tô puto porque não sei o quê. Com a chupeta. Eu vou embora. Não, você não pode ir embora, porque se o DOP te sortear, você vai ser considerado DOP. Aí chutou grama, chutou copo, o barco de barra. Não, jovem, em qualquer empresa isso não existe. No Palmeiras isso não existe. Porque lá tem planejamento. Quem manda, o presidente dá o aval pro técnico. Aí chega assim, ó, senta o rabo e espera e acabou. No Flamengo todo, eu dei esse exemplo, mas eu não tô falando só dele. Qualquer jogador se cria lá. Você lembra que tinha aquela panela que foi desfeita entre aspas, só sobrou ainda o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Mas lembra que era bem maior, eles mandavam. Então, no Palmeiras isso não existe. Independente do grau que o cara tem de idolatria, isso é errado. Independente da idolatria, nenhum jogador deve fazer isso. Isso não está sendo profissional. Quando eu falo do Gabriel, eu lembro dos melhores momentos dele, porque também antes ele já vinha sempre sendo artilheiro, antes no Santos. Ele foi para a Europa, não se deu muito bem por causa das birras dele. Veio para o Flamengo, ele se levantou. E outra coisa também, eu acredito, porque ele é um jogador jovem. Quem tem que ser mais grato a quem? Você acabou de tocar um ponto importante. Sim. Por que ele não se criou na Europa? Você sabe por quê? O Vampeta, todos os jornalistas trouxeram por quê? Por essa birra dele, que é o quê? Então. O técnico botou, ele falou, para esse jogo específico, eu preciso de um cara naquela função. E que não era a dele. Porque lá na Europa não tem isso. Nenhum jogador é maior do que o clube. Tu vê Real Madrid? O Mbappé lá, chega lá. Ele é meu sonho. Não, mas calma, João. Calma. Aí ele chegou lá, ele ficou puto, chutou, uma coisinha igual ele chutou aqui no dia. Que na hora o presidente falou, vai embora. É assim que tem que ser tratado de criança mimada. Não, mas lá a gestão é profissional. Aqui não é exatamente. Por isso que a gente tá refém dele desde 2020, cara. Inútil em campo. O jogador joga bem, ele já vira ídolo. E no caso dele, sim, ele fez muitos gols importantes pra gente. E temos títulos, a maioria dos títulos recentes, a maioria foi dele. Não foi dele, foi do time jogando todo, graças a todos os gols. Olha só, quem ganhou o Mundial? Foi o Nunes que ganhou o Mundial? Quem ganhou o Mundial foi o Flamengo. Mas por que o Nunes que fez os 2 gols? Por que não foi o Nunes? Então, nesse caso... Olha a incoerência. Nesse caso específico, o Nunes tinha quem ali? E quem que o Gabigol tinha em 2019? Quem? Bruno Henrique Arrascaeta, que só botava a bola pra ele só empurrar a mesma coisa. Então, por que o Nunes não é ídolo igual a ele? O título foi de quem, então? Do Flamengo. Então, nesse caso específico do Gabriel, o que eu falo dele, que eu insisto nele, é porque ele ainda é jovem. Ele deve ter o quê? 27, 28? Então, e eu insisto porque ele não joga. Então, há 2 anos, cara,
Para com essa mania. Ó, o Tite não botou ele de reserva, ele já era reserva. O Tite só não colocou porque ele xingou ele. Você lembra do 2-0 que a gente ganhou na final no primeiro jogo da final do estadual com o Vitor Pereira? Ele era banco. Aí ele foi dar aquela entrevista, porque Pedro estava arrasando, estava voando, aí estava sendo mais falado que ele. Como ele, assim como o Landim, ele não pensa no Flamengo, ele só pensa nele, aí ele foi dar entrevistinha. Eu queria voltar a ser centroavante. Ele nunca foi centroavante. Mas ele falou isso na entrevista, causou aquela discórdia. Aí os dirigentes que passam lá na cabeça, Vitor, coloca ele. Colocou, perdemos de 4-1. Tipo assim, e continua isso, esse amadorismo. Mas ele não faz gol decisivo, ele não fez, ele tomou de 4-1. O da diretoria e do técnico que aceita o que a diretoria fala. Exatamente. Por isso que eu acho que com o Felipe Luiz, se ele seguir a mesma linha do Jorge Jesus... Aí depende dele conseguir mandar nos jogadores, porque se não jogar vai derrubar da mesma forma. Mas a maioria dos jogadores são assim, cara. Só com clube igual o Flamengo. Tem vários clubes aí que querem derrubar o técnico, faz a mesma coisa. Não é só o Flamengo. No Palmeiras eles tentaram, eles que saíram. Então, mas aí porque lá tem quem? Tem dirigente, profissional. E os outros clubes que manteve não tinham. Cara, mas os times brasileiros são amadores, são dirigidos por políticos. Cara, não tem profissional aqui. Aqui é uma várzea. Não é só a CBF que é uma várzea. Os clubes também são uma várzea. É tudo político, só pensam neles. Se pega uma diretoria profissional como a Leila e o restante que tá lá, e dizer assim, vem cá, quem tá dando problema aí? Esse. O Gabigol teria ido embora em 2020. Olha só, afasta aqui, meu garoto. Fica aqui. Ou vocês colaboram com o time, ou vocês podem procurar outro time. Vai sair de graça, mas sai daqui. Mas é isso, tem que ter isso. Então, mas não temos. Esse é o problema. Então, por isso, problema não é o cara, por isso que o desespero. Olha o problema é eles aceitarem. Mas é por isso que o meu desespero, ó, dos 3 problemas que tínhamos momentâneos, um já foi, que era o Tite, outro, o Braz maior de virilha, e agora o Landim. Renova, tchau, tira todos. Renova e vamos tentar para ver se os novos vão ser profissionais. Porque se eles não contratarem e não nomearem um profissional para gestão, cara, vai continuar. Acho que essa semana pipocou. E falar isso que eu ia perguntar. O que você acha? Leonardo seria o melhor? Leonardo deveria vir até para ser técnico, mas como dirigente, na minha opinião, ele ainda é melhor ainda. Eu contrataria ele para botar ali. Eu dei até no outro vídeo, falava até do Diego Ribas, porque ele tem uma boa entrada. Mas o Diego Ribas fazia parte daquela panela. Aí vai perpetuar. Ali. Mas o Leonardo, que tá neutro, cara, o Leonardo é quem sabe em que o Diego Ribas é bom? Ele é bom e tá fazendo hoje? Você sabe, jovem? Que ele tá fazendo? Ele tá fazendo palestras motivacionais. E um dos profissionais que o Jorge Jesus tinha era isso. Então, se for para fazer esse papel, serve. Mas para dirigir tomada de decisões, ele não serve porque ele fazia parte da panela. A gente tem que procurar um cara forte. Aí vai continuar espaço, em vez de tipo assim, a diretoria passa para esse cara aqui. E esse cara aqui passa para a comissão técnica. Nada de diretoria direto para a comissão. Não, aqui, passa para esse cara. Esse cara aqui ele vai filtrar o que vai ser bom. Você não vê que a gente demitiu, o Flamengo demitiu o Juan, demitiu não, eles foram embora, demitiu vários outros. Por quê? Porque eles não tinham voz. Porque eles não querem saber, você quer saber deles política. Então, isso aí, ó, o primeiro reforço que a gente tinha que ter, sabe qual é? Leila Pereira. O primeiro reforço que a gente Porque com esse time, cara, qualquer técnico com respaldo, porque nenhum teve respaldo. O Tite, eu não tô falando que ele é bom técnico não, mas até ele fez o Flamengo jogar algumas vezes bem, só que continuou sem respaldo. A diretoria mandava e ele não tinha peito, não teve peito para... Por que não teve peito, na verdade? Deveria ter. Não, mas por quê? Eu sei por quê. Por quê? Porque ele queria empurrar o filho, então ele pode desagradar. Você entende como é que... Então também não tá muito certo. Não tá certo, exatamente. Mas é referente. Leonardo seria um ótimo nome, cara. Mas não tem só Leonardo. Posso dar um outro exemplo? Eu não sei o nome desse profissional. O Botafogo mostrou que um cara bom ali consegue contratar bem. Jovem, com metade do nosso elenco, qualquer técnico consegue fazer o time jogar. Então, mas no tendo respaldo. Tem que ser alguém de respeito. Alguém que não precisa. Cara, é só a diretoria dar esse respaldo. Não vai fazer. Aí vai embora. Essa não. Aí tira o elenco e vai embora. Essa não. Mas se contratar um cara profissional que faça essa mediação entre a diretoria. Vocês não chegam aqui no time nem no técnico, não. Eu sou quem é responsável. Aí ele pega o que a diretoria falou. Aí ele traz para comissão técnica, para os jogadores. A situação é essa aqui. Ele filtra. Porque também tu não pode ficar levando tudo, que senão vai ser uma... Não, tudo que é relevante. Filtrou. E é relevante? Vamos fazer isso aqui. O que vocês acham? Conversa primeiro com o técnico, com a comissão, e aí tenta implantar. Porque às vezes quem está ali não está enxergando... E às vezes alguém de fora, olha só, vamos ver isso aqui se encaixa melhor. Não foi nesse vídeo não, foi no outro. O Mauro falou uma coisa que é muito legal. Não interessa que não é o assunto desse vídeo, que é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Quando você é de um espectro político, seja de esquerda ou direita, você só está cercado das mesmas pessoas, você vive numa bolha. Assim vale para a religião, assim vale para qualquer coisa na sua vida.
O Tite, por exemplo, estava cercado de pessoas que pensam idêntico a ele. Então, sem alguém com uma outra visão, você não consegue ver o mundo de outra forma. Você fica numa bolha e morre com as convicções achando que tá certo. Quer ver outro exemplo que aconteceu isso? Diniz no Fluminense. Após conquistar a América, ele manteve o mesmo modo de jogar. Conquistar por acidente. Não importa, mas conquistou. Ele tem competência, a gente não. É isso que eu tô dizendo. Após conquistar a América, ele continuou jogando o mesmo estilo. Aí todo mundo, gente, tem que mudar, futebol dinâmico. Aí ele, eu tô convicto, eu jogo assim. É o mesmo erro que o Tite cometeu, tipo assim, de estar cercado só de pessoas. Não tem um da comissão para falar, não, gente, olha só, vamos mudar um pouquinho aqui. Bom, mas vamos dar uma mesclada aqui. Entendeu? Você tem que estar cercado de pessoas que pensam diferente de você um pouco. E no caso para dele, dar uma outra visão. No caso dele, a última partida da seleção ele tentou mudar. Ele foi demitido. Não sei, eu não sei seleção. Seleção pra mim é vermelho e preto. Só essa que existe pra mim. Tá, vamos lá, vamos continuar. Então farta a partir de agora. Tá. Não só pelos gastos muito grandes em contratações, que até podem ser muito bem absorvidos pela gestão, pelo poderio econômico do clube, mas pelo estádio. O estádio vai drenar receita, a não ser que o novo presidente encontre aí uma fórmula sensacional, um parceiro ou coisa parecida. O estádio vai drenar receita. Certeza, não acredite na história de que não vamos ter dinheiro para o estádio para ter um time. Isso é hipótese. As duas não vai dar. Certeza. Quem não vai querer lucrar em cima disso? Jó, o que é certeza para você, Jó? Bom, qual empresa não vai querer botar o nome dela lá? Aí passa ali, qualquer empresa que tem uma gestão que vai ver que se meter com político corrupto vai só morrer de dinheiro. Você não sabe nem qual gestão vai estar lá. Mas é isso que eu tô querendo dizer, Jó. Por isso que não pode dar certeza. Entendeu? Mas o Flamengo não vai ter alguém ali? Acho. Porque, olha só. 100%. Quem é maior no Flamengo? No Flamengo, quem é o maior? Cara, a mim o Marco Braz estava maior do que o Não. Da história toda do Flamengo, quem é maior? É o Zico. É o Zico. Você viu o que ele falou sobre isso? Zico falou o seguinte: eu não estou confiante na questão do estádio porque as pessoas que estão à frente não me passam credibilidade. O mercado que é milionário também não. Vamos fazer um acordo para name rights ou para outro tal. Depende, quem está à frente? O empresário não olha igual a gente torce. O empresário olha, calma aí. Como é que é esse plano aqui? O Flamengo não tem planos de gestão, jovem. Então, mas vamos ver se quem entrar tiver... Então você falou onde eu cheguei. Se não é certeza. Cara, aí tem que torcer. Tirar do próprio bolso não tem como. Não, então vai ter que achar o teria como, mas assim, a gente tem que realmente, além de torcer pelos bagres que estão em campo, torcer para o técnico dar certo, tem que ficar torcendo agora para que tenha um gestor íntegro e profissional. Tem razão nessa questão de politicagem. Isso prova o prefeito do Rio Vascaíno. O que ele fez rapidamente? Ele conseguiu a licença, conseguiu fazer tudo rapidinho, correndo antes das eleições. E quando que ele entregou na semana da eleição. A chave, né, do terreno. Não tem chave, mas ele assinou o termo de posse na semana da eleição. E o que aconteceu com ele depois das eleições? Exato, reeleito. Primeiro turno já, assim? Foi fácil? Olha, coincidência, pô. Isso quer dizer o quê, nação? E não quer dizer nem que ele vai facilitar agora daqui pra frente. Não quer dizer nada. Ele conseguiu... Por isso que eu falei, vamos fazer da forma certa. O Flamengo conseguiu o que ele quis, gastando um pouco mais, e ele conseguiu se reeleger. Só isso que ele conseguiu. E não ficou não, porque ele também está fazendo obra lá está fazendo no São Januário, e parece que também tem pro Fluminense. Eu acho isso, nessa questão, tirando a parte política, ele tem que pensar no se Rio. Fez para tem que fazer para todos. Não, ele tem que pensar no Rio. O Botafogo tem o cantinho dele lá, o Flamengo agora vai ter. O Vasco tem o dele lá que tem que reformular, tem que ficar legal. O Fluminense vai ficar para trás. Aí, quando o Flamengo tivesse o próprio estádio dele, eu pegaria o Fluminense e botaria no Maraca, em vez de fazer outro. Não, jovem, mas olha só, o Fluminense ele não tem condição nem dividindo com o Flamengo. Não, sim, mas aí, como o... Jovem, tem um contrato... A prefeitura fez com o Engenhão. Não tem como mais. Não tem como mais. A gente já assinou concessão por 20 anos. Não, sim, eu tô falando que faria essa situação. Não, mas o que faria... Não, então, mas pensando no que você está falando, nem precisava de comprar um terreno. Porque quando acabou a Copa do Mundo, o estádio já deveria ser colocado a licitação para venda, sim, e o Flamengo teria comprado e acabou. Fácil assim. Foi até isso que muita gente não entendeu quando... Cara, eu tô vendo muita gente falando, o Zica contra o estádio. Não, a interpretação de texto está faltando. Ele falou que pro Rio é ruim, e é ruim pro Rio. Porque o Rio, como estado, esquece que você é torcedor, vai ter um elefante branco lá. Porém, o mesmo estado errou em não colocar licitação. Por quê? Porque ele queria se aproveitar dos clubes. Pô, nem a bilheteria vai toda pro clube, cara. A grana que o Flamengo pagou no terreno e que vai gastar para construir um novo estádio, se pegasse o Maracanã e vendesse para o Flamengo,
Ia gastar metade. Muito menos que a metade. Sei lá. Muito menos que a metade. E o Estado não teria esse elefante branco que vai ter. Mas sabe o que o Flamengo pode fazer? Não vai ter por 20 anos, porque o Flamengo vai estar lá. Mas depois, o Flamengo... Mas olha só, o Flamengo tem, assim, tem inúmeras opções, mas eu consigo imaginar aqui duas, assim, de imediato, sem raciocinar. Sem raciocinar muito, pensar muito, eu consigo duas sugestões. A primeira, ele vai ficar com o Maracanã e o estádio do Flamengo daqui a uns 5, 6 anos. Ou seja, por mais 14 anos, do momento que a gente tiver estádio... Vai colocar 5 anos... Não, olha só. No momento que tem estádio, mais 15 anos com o estádio e o Maracanã juntos. Sim. Certo? O que ele vai ter que fazer? Tu pode falar assim, ele pode botar show no Maracanã para arrecadar dinheiro. Não, porque mais da metade, 35% vai para o Fluminense e outra parte para o Estado. Então ele tem que fazer o contrário, fazer show no estádio do Flamengo e continuar no Maracanã. Com a grana ali paga. Porque é nosso, vai 100% pra gente do jogo. Aí vai ter que fazer isso. A parte dele que é 70%. A maior casa de show do Rio de Janeiro. 65%, né? Que ele paga. 65% do Maracanã, o Flamengo paga? 65%? O Fluminense paga 35%, ele paga 65%. Não, é que eu não sei a porcentagem exata, mas o que eu estou tentando dizer é que tudo que entra lá tem que dividir com o Fluminense e com a associação disso, a associação daquilo, a associação de escoteiro. Não é tudo. Ou seja, então o estádio a gente tem que fazer restaurantes, cinema, academia, várias coisas e shows. Pra ganhar dinheiro. A gente já tem uma programação, o calendário já sai o ano anterior. Então você já sabe, naquelas datas vai ser jogo, naquelas outras vai ser shows. Sim. É igual o Allianz lá, não tem jeito. Vai ter que fazer isso. Dessa forma, você vai conseguir manter outro. O Maracanã serve para vários eventos também esportivos, como por exemplo futebol feminino. Futebol feminino, sub-20. O sub-20, botar a molecada para jogar. Vamos continuar. As duas coisas não vai dar. A não ser que eles consigam alavancar a receita a casa dos 2 bi, uma coisa assim fantástica. Aí sim. Como, não sei. Em tão pouco tempo. Então, pensem bem. Não vai ter mais essa facilidade de contratar. Vai ter que ser mais certeiro do mercado, observar jogadores mais baratos e úteis para mesclar. Contratação de 20 milhões de dólares, Carlos Alcaraz, vai ser difícil fazer de novo, com a obra do estádio. E o terreno saiu mais caro do que era para sair. Porque teve uma perícia que determinou um valor, o Flamengo pagou aquela diferença a mais e agora fez um acordo para não ter rolo com a Caixa. Tem a eleição chegando, né? O terreno é nosso, não estava lá no placar do Maracanã. Campanha aquilo ali. Óbvio que é campanha. Ou não é? Eu vejo como campanha. Então vão pagar mais ainda pelo terreno. O terreno deve sair mais caro. E o estádio vai custar o quê? 1,5 bi, 2? Ninguém sabe. Nem começou. E agora não é só construir, né? Tem licença, tem um monte de coisa o estádio é um pacote. É um pacote de despesas altíssimas. Não sou contra o estádio, mas é preciso entender isso. Vamos para o mercado. Já marcou a data que é para... Não vai ser igual. Peraí. Com certeza a gente nada. Não. Ele marcou a data seguinte. 29 de novembro de 2029, a data da inauguração. Por quê? Porque na cabeça dele, o eleitor é burro, e boa parte é mesmo, vai votar no candidato que ele indicar, e depois ele volta e inaugura. E estão querendo indicar ele para gestor disso, daquilo, ou seja, só pensando neles. Neles em primeiro lugar, e o Flamengo... tem o Flamengo. A eleição tá aí, gente. Só falta ele para zerar. Já saiu o Tite, Marco Braz, agora falta ele. Mas eu ainda tenho outro medo. Lembra que o mordedor de virilha disse que ia sair? Agora que ele não ganhou de vereador, se a situação ganhar, pode ser que ele volte para assombrar, continuar botando tentativa de erro e passando a mão na cabeça do jogador. Dar uma respirada, mas com certeza se o Nandinho voltar no próximo ano... Não, mas ele pode vir com o indicado dele. Mas acho que não, aí tá muito queimado. Prova isso. Mas é indicação, não precisa de eleição. Mas acho que mesmo assim eles não querem se queimar, não. E você, jovem? O que você acha, jovem? Que tem que renovar, que tem que ter gestão profissional, continua do jeito que está, tentativa e erro, bagunça, mais 20 técnicos daqui a uns 4 anos. O que vocês acham, jovem? Então, tem que ter uma gestão profissional, isso aí todo mundo concorda. A diretoria profissional, a gente sabe que nunca vai ser, porque eu ganhei, você, vai fulano, vai ciclano, é assim, política. Política, assim, nem sempre é o que você quer. Você tem que trazer os seus apoiadores ali para poder ficar perto. Não, mas pode ser outros cargos, não precisa ser no futebol. Mas aí se você não é profissional no futebol... Contrate um profissional para o futebol que resolve o Botafogo problema. Mostrou isso, Fortaleza mostra isso, vários clubes aí mostram, jovem. Eu não sou profissional no futebol, eu sou político. Então contrata um profissional do futebol para administrar o futebol. Aí resolve os dois problemas, a parte da política e a parte do futebol, que para a gente é o mais importante. E você, jovem, o que você acha? Jovem, olha só, jovem. Quase 80% da galera, dos jovens que assistem nossos vídeos, não são nossos seguidores. Não dá, Nação. Jovem. Não dá. É só fazer assim, ó. Só clicar, jovem. Paga quanto pra fazer isso? R$0. E dá pra pagar à vista? À vista. Só num... Pô, Nação. Me ajuda, Nação. Jovem, se inscreve, jovem. Me ajuda.